As ações simpáticas, elas podem ser explicadas ao longo da finalidade para a qual o simpático foi feito. Então, aquilo que eu tinha falado, o simpático foi feito para nos fazer lutar ou fugir de reações adversas. É um sistema de estresse. Então, quando a gente se deparava com situações de risco iminente de morte, ele era ativado. Então, ele é um sistema que mobiliza rapidamente energia para que esta energia seja resultada num comportamento de luta ou de fuga. Então, todas as ações, excetuando as ações sexuais do simpático, visam este fim. Então, tudo pode ser explicado à luz disso. Então, algumas coisas têm que ser entendidas para a gente entender todo o funcionamento do simpático. Algumas eu já citei, né? Os gânglios, eu já falei, estão nas cadeias para e pré-vertebrais, sobretudo. Os neurotransmissores eu também já citei. Diz que, falando só do simpático, do pré-ganglionar, era a acetilcolina e do pós-ganglionar era a noradrenalina, com as 3 exceções que eu citei como exemplo. Os receptores, falei de maneira mais discreta, mas vou falar mais para frente. E, como eu havia falado, é um sistema de desgaste. Ele desgasta o corpo agudamente para eu sair daquela situação de risco de morte. Então, por isso que tem muitas doenças, sobretudo ansiedade, estresse, elas advêm de uma ativação crônica do simpático. Então, o simpático, como mostrei, quem é que controla o simpático? O sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que processa as emoções. Então, as emoções, elas alteram o sistema nervoso autônomo. Então, emoções negativas, né, ou humores negativos, o fato de você cursar uma faculdade que você não gosta, o fato de você fazer um trabalho que você não gosta, coisas crônicas, tipo, vou passar minha vida toda trabalhando numa coisa que eu não gosto. Vou passar 4 anos, 5 anos numa faculdade que eu não gosto. Isso vai gerar estresse. Isso vai gerar emoções, sentimentos negativos, e isso vai gerar problemas de ativação crônica do simpático. Então, é devido a uma ativação crônica do sistema nervoso autônomo que uma úlcera pode aparecer, que uma gastrite nervosa, que a gente chama, pode aparecer, né? É o que a gente chama de somatismo. A pessoa somatizou. Então, uma coisa psicológica. Então, o fato de você estar sentado numa cadeira fazendo um trabalho, ou em pé fazendo um trabalho que você não gosta, afeta a sua emoção, que vai afetar a constituição orgânica do seu corpo. Então, você vai somatizar aquilo. Por quê? Porque, como eu falei, o simpático, ele foi feito para ser ativo agudamente. Ele é para passar no máximo minutos ativados, no máximo horas, 2 horas ali e desligar. Estou correndo, ele ativa. Estou lutando, ele ativa. Parei, ele inativa. No estresse crônico, eu tenho uma ativação. É claro que eu, estressado por conta do meu trabalho, eu não vou ter uma ativação simpática tanto quanto eu estou correndo, não. Mas é uma ativação, quando a gente diz ativação, é uma ativação maior do que o basal. Não é uma ativação como um exercício físico. Eu não vou ter um ataque cardíaco de 100, 110 batimentos. Eu vou ter, às vezes eu posso nem ter taquicardia em si, até porque o corpo compensa. Quando eu começo uma taquicardia, o corpo desencadeia um reflexo que daqui a 1 hora eu não tenha mais taquicardia. Mas isso quer dizer que o simpático diminuiu? Não. Quer dizer que o corpo compensou aquela taquicardia. Ou aumentou o vago, ou fez alguma coisa. Mas o simpático, ele continua ativo, maior do que o basal. Então, é um sistema de desgaste, como eu falei, que visa a luta ou a fuga. Isso explica, o fato dele ser de luta ou fuga, explica porque o simpático dilata as artérias do músculo esquelético. Ou seja, quem é que faz a gente lutar ou fugir? Eu fujo com minhas pernas, correndo. É músculo esquelético. Eu luto com perna e braço. É músculo esquelético. Então, o músculo esquelético precisa de sangue, né? Eu não preciso do mesentério funcionando para lutar ou para fugir. Eu não preciso filtrar sangue no rim
para lutar ou fugir. Eu não preciso do sangue chegando no baço e no timo para lutar e fugir. Eu não preciso de sangue na pele para lutar e fugir. É por isso que ele contrai o leito esplâncnico, o leito mesentérico, o leito da pele, o leito renal. Justamente ele tira sangue desses leitos que eu acabei de falar e manda para o músculo esquelético e para o cérebro. O cérebro pensa numa estratégia de luta ou fuga e o músculo executa. Então, é por isso que ele faz o que ele faz. E todos, como eu falei, tirando as ações sexuais, todos esses efeitos visam isso. Para eu lutar e fugir, eu preciso de sangue no músculo esquelético, como eu acabei de falar. Mas só sangue no músculo esquelético não é o suficiente. Mas eu preciso de sangue. O primeiro passo é a perfusão desses tecidos do músculo esquelético. Para eu ter um maior fluxo lá, eu só vou ter um maior fluxo lá se eu tiver um maior débito cardíaco e uma maior pressão arterial. Então, o que é que o simpático faz? Causa taquicardia. Então, com taquicardia, o coração bate mais vezes. Consequentemente, ele vai bombear mais sangue. Ele aumenta a força de contração também. Então, ele bombeia mais e mais vezes. Então, ele aumenta o débito. Aí, quando ele aumenta o débito, ele aumenta a pressão arterial. Então, o coração está bombeando mais. Então, eu estou mandando mais sangue para o músculo. Aí, beleza. Vou aqui falar aqui na ordem. Por que midríase? O que é a midríase? Midríase é a dilatação da pupila. É o aumento do diâmetro pupilar. O termo dilatação da pupila e contração da pupila é errado. Porque pupila é o diâmetro. O diâmetro, o buraco não dilata nem contrai. Quem contrai ou relaxa é o músculo da íris, que é o músculo que está na pupila. Mas vou usar porque todo mundo entende dilatação e contração da pupila. Então, midríase é o aumento do diâmetro pupilar, vulgo dilatação da pupila. Por que a pupila dilata? Para aumentar a quantidade de luz. Porque geralmente, quando a gente ativava o simpático, era de noite. Porque os predadores eles saem mais para caçar de noite. Então, a midríase aumentava a quantidade de luz captada pelo... Então, o entorno podia ser melhor visto. Então, eu podia ver melhor. Eu fico mais alerta em termos visuais. Eu consigo enxergar melhor, né? Sobretudo quando a luz está pouca. Então, a midríase funciona a este propósito. Claro que luz demais atrapalha, com certeza. Se for um ambiente muito claro e eu tiver midríase, eu vou enxergar pouco. Mas eu estou falando que o contexto era mais noturno. Broncodilatação. Então, se a taquicardia aumenta o débito, mas de nada adianta o sangue chegando aos músculos esqueléticos se ele não chegar lá aerado, ou seja, com a pressão parcial de oxigênio alta e glicosado. Então, o primeiro passo é eu broncodilato. Quando eu broncodilato, eu aumento a quantidade de ar que chega nos alvéolos. Logo, eu aumento a quantidade de sangue aerado, né? De sangue inundado por oxigênio. Então, o sangue fica mais oxigenado, fruto da broncodilatação. E aí, eu causo glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Então, eu quebro o glicogênio, é um polímero, em monômeros de glicose. E aí, eu jogo glicose para o sangue. E aí, eu aumento o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos, eu aumento a pressão parcial de oxigênio e eu aumento a quantidade de glicose. Então, eu estou dando a comida e a respiração das células, né? E aí, eu também posso causar, eu acho que eu não botei, mas eu posso causar tanto a glicogenólise quanto a gliconeogênese. Só que, num caso agudo, primeiro é a glicogenólise. Depois, se persistir por muito tempo, no jejum, eu vou ter a gliconeogênese, que é a síntese de novo de glicose. Sudorese por quê? Se os músculos vão trabalhar, eles vão consumir muito ATP. Se eles vão consumir muito ATP, eles vão liberar energia. Se eles vão liberar energia, eles vão liberar calor. Então a temperatura aumenta quando a gente trabalha mais os músculos. Tanto que um dos mecanismos de aumentar a temperatura quando a gente está com frio é o quê? Tremer. A tremedeira é justamente eu aumentar a contração do músculo esquelético via receptor beta-2 adrenérgico para poder causar aumento da temperatura corporal. Então, a sudorese
é justamente para prevenir o aumento demasiado da temperatura corporal. Então, o simpático sabe que a temperatura vai aumentar porque os músculos vão contrair. E aí ele joga a água na pele, para essa água evaporar e levar o calor embora, que iria aumentar demais a temperatura e poderia causar uma hipertermia. Parada na digestão, já expliquei por quê. Ele não quer nada digerindo, então ele para a digestão de duas maneiras. Tanto porque para o peristaltismo, para a secreção de glândulas, e porque tira o sangue do TGI. Uma glândula só secreta se ela tiver um aporte sanguíneo. Se você tirar o sangue da glândula, ela não vai secretar. Nem se ela for exócrina, nem se ela for endócrina. Ela para. Então você para a digestão por esses dois motivos. Aumento da frequência respiratória serve ao mesmo princípio da broncodilatação. É uma resposta generalizada. Então, eu tinha falado do gânglio celíaco, está aqui, ó. Ele é realmente um gânglio terminal. O gânglio mesentérico inferior. Acho que eu não esqueci nenhum efeito, não. O simpático ele pode tanto aumentar quanto inibir a secreção de insulina. Se for via alfa-2, ele vai inibir a secreção de insulina. E se for via beta-2, ele vai aumentar a secreção de insulina. Aí ele pode fazer os dois. Vai depender do contexto que ele quer. Se tiver muita glicose, ele vai aumentar a liberação de insulina. Se não tiver, ele não vai inibir. Então, as entidades químicas responsáveis pela ação do simpático é o que a gente chama de catecolamina. O grupo, quem é catecolamina? É quem tem um grupo catecol. O que é o grupo catecol? Esse grupo aqui. É o dihidroxortobenzeno. Então, quem tem esse grupo é uma catecolamina. E endogenamente, 3 moléculas importantes têm esse grupo. A noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. A dopamina, ela é uma catecolamina, mas ela não está, pelo menos de maneira significante, envolvida na neurotransmissão do sistema nervoso autônomo. Você tem diversos neurônios dopaminérgicos, mas mais importantes no nível central, que a gente vai discutir, né, nos momentos pertinentes. Quando eu for falar de esquizofrenia, a gente vai falar muito de dopamina. Quando eu for falar de movimento, Parkinson, a gente vai falar de dopamina. Mas agora a gente não vai falar de dopamina. Apesar de dopamina ser, como eu falei, uma catecolamina. A adrenal também secreta dopamina. Se a gente fosse numa proporção restrita, 80% de adrenalina, 19% de nora e 1% de dopamina. Então, a adrenal aí que eu havia falado, você libera a adrenalina. Aqui já expliquei mais ou menos. Então, neurônio pré-ganglionar inerva a adrenal, libera acetilcolina no receptor nicotínico, que está nos feucromós. Receptor nicotínico abre o canal de sódio, o sódio entra, despolariza, atinge o limiar, abre um canal de cálcio, o cálcio entra, causa exocitose das vesículas que contém a nora e a adrenalina. E é liberada a adrenalina. Em relação ao parasimpático, se o simpático é um sistema de desgaste e que mobiliza a energia para nos tirar de uma situação estressora e adversa aguda, o parasimpático é o contrário em termos de finalidade. Ele é um sistema que é ativado na saciedade, no repouso. Então, eu acabei de comer, eu ativo o parasimpático para quê? Se o simpático gasta energia que eu acumulei, né, durante o período que eu não estava precisando, para me tirar de uma situação, quando eu precisar, de uma situação adversa, o parasimpático acumula essa energia, poupa essa energia. Então o parasimpático pensa da seguinte maneira: estou comendo agora. O comer em relação à energia, é um exemplo mais clássico em relação à energia. Então o parasimpático pensa o seguinte: olha, estou comendo, o corpo está comendo. Eu não sei quando é que ele vai comer de novo. Então todo esse excesso de comida passou do limiar de utilização, eu vou armazenar. Eu não vou jogar, eu não vou deixar no TGI defecar. Se eu vou dar um exemplo só para ser mais didático, mas claro que eu vou
O excedente, alguma coisa eu vou excretar. Mas só eu como 1 quilo de glicose. Suponhamos que o meu corpo use para as necessidades tipo, imediatas e de curto prazo 200 gramas. 800 gramas eu não preciso. Então o corpo vai deixar jogar fora esses 800 gramas? Não vai. Ele vai armazenar esses 800. Como eu falei, ele pode até jogar para fora alguma parte, mas ele jogaria, se fosse para... Ele usaria 200, ingeria 1 quilo. Ele usaria 200, armazenaria 600, 700 e jogaria 100 ou 200. Uma parte sempre vai. Porque o corpo não tem 100% de eficiência em armazenamento. Mas ele pensa, então, a glicose pode ser armazenada de 2 grandes maneiras. Ou como glicogênio, mas o glicogênio ele tem um limite, e o limite é baixo. E o limite mais alto é o quê? Como gordura. Então a glicose vira gordura. Glicose é metabolizada em acetil-CoA. Né? Piruvato, descarboxilo-piruvato, vira acetil-CoA. E a acetil-CoA vira malonil-CoA. E o malonil-CoA vira ácido palmítico, que é um ácido graxo. E eu sintetizo o ácido graxo a partir da acetilcoenzima A, do metabolismo, da glicólise. Então, a glicose em excedente vai produzir muita acetil-CoA. E muita acetil-CoA vai se transformar em gordura. Uma coisa interessante, é que tudo depende do contexto. A nutrição hoje em dia e a suplementação de atletas de alto rendimento utiliza-se muito disso. Por exemplo, o excesso de acetil-CoA ele pode dar 2 coisas. Vai depender do contexto endócrino. Ele pode dar ou lipídio, ou ele pode dar corpo cetônico. Tudo vai depender do quê? Do contexto endócrino. Se for no jejum, ou seja, no período que eu estou com fome, no período que eu não estou alimentado, quando eu falo jejum, é o perfil endócrino do jejum. Muito glucagon, muita adrenalina, muito cortisol. O excesso de acetil-CoA vai virar acetoacetato, ácido hidroxibutírico, que são corpos cetônicos. Se eu estou no estado prandial, ou pós-prandial, ou seja, estou comendo ou acabei de comer, o excesso de acetil-CoA se transforma em gordura. Então, aí o que se pode aplicar? Se eu treinar ou malhar com fome, eu tenho uma coisa. Se eu malhar comendo, eu tenho outro padrão de resposta. Se eu malhar comendo proteína, eu tenho outro padrão de resposta. Se eu malhar comendo carboidrato, eu tenho outro padrão de resposta. Se eu malhar tomando cafeína, eu tenho outro padrão de resposta. Se eu malhar não tendo dormido bem, eu tenho outro padrão de resposta. Por exemplo, malhar com fome. Qual o padrão de resposta que você vai ter? Mas aí seria uma outra discussão grande. Né? Seria mais lipolítico. Entendeu? E eu malhar comendo, como eu falei, seria mais um padrão hipertrófico. Você não vai ter glicose para quebrar, para queimar. Não vindo da veia porta. Da veia porta dos enterócitos. Você tem vindo do fígado, pela glicogenólise. Mas o diferencial não é só a concentração de glicose, são os hormônios. Tá entendendo? A adrenalina, ela é lipolítica, tá entendendo? Eu também ouvi que vai liberar a glicose dele aí, mas ele... Ah, sim, tá certo. O músculo é que não libera como tu canta, só libera para ele mesmo. Não, o músculo até libera, só que ele faz outra... Ele faz uma máfia para liberar. Porque o músculo ele não libera glicose, porque ele não tem a glicose 6-fosfatase, que é a enzima que tira o fosfato da glicose para liberar. O que o músculo faz? Libera a alanina, aí você tem um ciclo da alanina piruvato, aí a alanina vai para o fígado, se transforma em piruvato, piruvato se transforma em oxalacetato, se transforma em glicose, aí o fígado libera glicose. Resumindo, o fígado tira aminoácido do músculo, manda o músculo, tira aminoácido dele, ele não é cheio de aminoácidos, o músculo tem várias proteínas, tanto estruturais quanto não estruturais, então ele tira aminoácido, manda o aminoácido para o fígado pega aquele aminoácido,
se transforma em glicose e libera. Então, é a maneira que o fígado, que o músculo tem, mas isso é num jejum prolongado e isso é anti-hipertrófico. Isso é proteolítico. Então, a pessoa vai perder massa magra. Um jejum prolongado dá isso. Resumindo, o que é que eu quero falar? Os hormônios, eles fazem coisas diferentes se eles estão acompanhados ou não de hormônio. Então, a insulina faz uma coisa, mas a insulina e a adrenalina junto é outra coisa. A insulina e o glucagon é outra coisa. A insulina e o cortisol é outra coisa. Então, você ter estresse, você tem cortisol. O cortisol, ele muda o perfil de alguns hormônios. Então, você pode ter uma resposta a um exercício físico prejudicada porque você está estressado. Isso é bem estabelecido, com as vias de transdução bem definidas. Né? Isso aí é bem... Então, os atletas de alto rendimento, eles têm fisiologistas, eles têm os médicos lá que acompanham e dizem, olha, já tem toda uma tabelinha bonitinha, né? Tipo, o Michael Phelps, essa negada aqui, né? Ganha medalha a rodo. Né? A gente pensa que tem todo um trabalho técnico pesado em termos de nutrição, de fisiologia. Né? Tanto o Michael Phelps, eu estava lendo que ele treina, na época das Olimpíadas, ele treinava 10 horas por dia. Ele ingeria, se eu não me engano, era 10.000 calorias. Normal é 2.000. Então ele ingere 10.000, 12.000. Então, isso é surreal pra gente. Mas treinar, dando 10 horas por dia, realmente tem que exigir muito do corpo. Então, o parasimpático é isso. Não sei quando é que eu vou comer. Um leão, quando ele caça, ele come até... Hoje em dia, estava até vendo uns estudos da USP mesmo, relação da saciedade. Tipo, antigamente, não achava-se que animal tinha gula. Gula mesmo. O que é gula? É comer sem estar com fome, de maneira geral. Então, hoje em dia sabe-se que os animais, quando eu falo animais, sobretudo mamífero, comem sem estar com fome. Né? Justamente por causa disso. Então, o leão, quando ele mata uma presa, ele come, então, a fome dele acabou, ele continua. Então, quando ele para, é porque ele já está muito cheio. E é justamente porque, eu estou na savana africana, sei lá, eu comi aqui, só Deus sabe quando vai aparecer outro alce para eu matar, não sei como é que é alce na África, não tem, mas outra zebra, outro animal. Então, ele come até, o urso polar também é assim. Então, e quem é que vai transformar esses nutrientes em energia potencial, né? É o parasimpático. Então, os gânglios eu já falei, gânglios intramurais, neurotransmissor eu já falei, acetilcolina nos dois tipos de neurônio, no pré-ganglionar e no pós-ganglionar. Receptores também vou falar mais para frente. É um sistema de conservação, como eu falei. Então, é um sistema que é ativado no descanso, na saciedade, no estado pós-prandial. Então, eu tenho bradicardia, eu tenho miose, que é a diminuição do diâmetro pupilar, eu tenho broncoconstrição, eu tenho glicogênese. Glicogênese é o quê? É a síntese do glicogênio. Então, eu vou produzir o glicogênio. Eu tenho lipogênese, né? Aumento da motilidade. Por quê? Porque eu vou ter que digerir aquilo que eu usar. Diminuição da frequência respiratória. Então, funcional quer dizer que é mais, como é que eu posso dizer? Seletivo. Eu posso só broncocontrair, eu posso só ter a bradicardia. O simpático, geralmente, quando ele ativa, ele é mais generalizado. Eu tenho várias respostas. O parasimpático não, ele pode ter uma resposta mais pontual. Mas também isso não quer dizer que vai ter. Quer dizer que é mais comum assim. Resposta local, como eu havia falado. Aqui, são as ações da resposta luta-fuga e os receptores. Então, a gente está andando, vê um leão, vê uma coisa que nos cause medo. Então, aí o alfa-1 é o receptor que causa midríase. No coração, como eu falei, beta-1, mas tem beta-2 também. Nas arteríolas, pele e mucosa, eu tenho sobretudo alfa-1 e alfa-2. Ambos causam contração.
Vísceras abdominais, alfa 1. Expliquei por quê. Né? Mas no músculo esquelético eu tenho beta 2. Dilatação. Então, o que o simpático faz? Contrai nos leitos vasculares que ele não quer o sangue e relaxa no leito vascular que ele quer sangue. Lembrando que aqui músculo esquelético são as arteríolas, não é no músculo. Eu não tenho receptor. É no músculo das arteríolas, do músculo esquelético. Como é que é o alfa 2 que a alteração se compara com a proteína GI? Mas a proteína GI inibe a PKA. A PKA causa vasodilatação. Não, está com contração. Alfa 2 com contração. Então, ó, Mas é quando é GI? in- não, GI não relaxa, GI contrai. GI contrai. Não confunda, eu sei qual é a tua dúvida. Não confunda o alfa 2. Não, mas não só tem o alfa 2. Primeiro que tem 3 subtipos de alfa 2. O alfa 2 A, B e C. Acoplados a proteínas G diferentes. Tem a G0 e a GI. Mas a explicação não é essa. É a localização. Eu tenho GI, eu tenho alfa 2. É uma pergunta interessante. Eu tenho a alfa 2 nos nervos pré-sináptico. Não tenho? É a principal função do alfa 2 ser um autorreceptor inibitório. E eu tenho o alfa 2 no músculo liso. O alfa 2 do músculo liso causa contração quando ativado. Por quê? Porque a proteína GI inibe a adenilato ciclase. Sem adenilato ciclase eu não tenho AMP cíclico. Sem AMP cíclico eu não tenho PKA. A PKA no músculo liso ela inativa a MLCK, que é a quinase da cadeia leve de miosina. Se ela é inativa, ou seja, a PKA causa relaxamento. É por isso que o beta 2 relaxa. Beta 2 não é GS? GS não relaxa? Então GI não pode relaxar. GI contrai. No músculo. Tá entendendo? O que relaxa é alfa 2 ativado no nervo. O nervo está aqui, ó. Está aqui o músculo. Está aqui o nervo. O alfa 2 está aqui, não está? No nervo que libera. Quando eu ativo aqui, eu diminuo a liberação de nora. Por isso que o músculo relaxa, tá entendendo? Então, a ativação pré-sináptica do alfa 2. Por isso que ó, tá dizendo aqui, ó, que é na arteríola. Se fosse em nervo, seria dilatação. Às vezes nem o livro explica essas coisas. Só mostra. E aí a gente não entende. Eu fiz essa mesma pergunta que você fez. Quando eu comecei a ler. Eu não lembro qual livro. Eu falei, não, já tinha entendido. Beta 2 e alfa 1. Já tinha entendido a diferença. Mas aí mostrou alfa 2. Aí eu falei, alfa 2 tá também contraindo e relaxando. Mas aí não explicava por quê. Eu achava que era no mesmo local. É que nem mostrar que alfa 1 em músculo liso do TGI relaxa. Mas não explica por quê, alguns livros. É porque não é acoplada a GQ. É acoplada a outra proteína. Pronto, porque também ativa no interneurônio inibitório. Mas também, estou falando do alfa 1 no músculo. Aí é alfa 1 num circuito. Mas alfa 1 no músculo do TGI pode relaxar. Mas por quê? Porque não é mais acoplada a proteína GQ. GQ em músculo contrai. Isso é fato. Entendeu? Músculo esquelético, beta 2, dilatação. Pulmão, beta 2, broncodilatação. No fígado, beta 2, gliconeogênese. E eu tenho alfa 2 que pode inibir a glicogenólise. E é por isso que tanto a glicogenólise quanto a gliconeogênese são beta 2. Por isso que o propranolol ele pode mascarar sintomas de hipoglicemia. Tanto mascarar quanto causar. Um dos sintomas clássicos de hipoglicemia é o quê? Tremedeira. Não, tremedeira, quando você inibe beta 2, você não tem tremedeira. Então, e sintomas centrais também, né? Como tontura, como mal-estar. Então, você pode ter uma hipoglicemia de 60 miligramas por decilitro e não tá com sintomas autonômicos de hipoglicemia. Isso é um perigo. Porque quando você está com sintoma, você vai ver o que é, e se você
souber, né, você vai comer um chocolate, alguma coisa, né? Mas geralmente uma pessoa normal é difícil ter hipoglicemia. Quem é que tem mais hipoglicemia? É geralmente um paciente que está sendo tratado por diabetes. Então, mas então, insulina dá muita hipoglicemia. E aí, mas para uma pessoa normal, assim, só se realmente for um jejum muito prolongado, uma coisa, até jejum prolongado na pessoa normal, né? Já teve casos que eu passei 10 horas sem comer, né? Até porque quando a gente passar 10 horas dormindo, comum, passar 10 horas dormindo. Você acorda, mede sua glicemia, está lá 100, 95, entendeu? Então, por quê? Gliconeogênese e glicogenólise truando. Agora, se você tomar um beta-bloqueador, aí você pode ter. Músculo esquelético, né? Quando a gente come. Não, se você usar um beta-bloqueador, a pessoa é diabética, ele vai ter uma hipoglicemia, mas a glicose dele no fígado está alterada, né? Não. Está fabricando a glicose lá no fígado, aumentando a produção lá. Não estou entendendo como é. No caso, por exemplo, você está usando o beta-bloqueador no paciente que é diabético. Diabetes tratado? O cara está sendo tratado lá, mas você está usando o beta-bloqueador. Você está mascarando ali. Não, porque o diabético não tratado, a glicemia dele está alta. Ele lá está sendo acumulado, a glicose dele está sendo acumulada no fígado, porque ele está produzindo mais e está circulando menos, não? Não, mas é porque assim, para a gente responder, você tem que amarrar algumas variáveis. Você tem que dizer, primeiro, se ele é tratado, se ele não é tratado. Segundo, você tem que dizer com que ele é tratado. Porque se for com insulina, a insulina no fígado vai, por si só, inibir a gliconeogênese. Tá entendendo? Então, se você falar só diabético, aí eu tenho que partir do pressuposto de algumas coisas para... Então, ele é tratado ou ele não é tratado? Suponhamos que ele não seja tratado. Não seja, pronto. Sim. Aí ele vai ficar acumulando. Mas só para... Qual é o tipo de diabetes dele? Pronto, tipo 1. Ele está sendo, a glicose dele está circulando pouco, ele está usando um beta-bloqueador. Porque ele está sendo armazenado no fígado. Não está fabricando cada vez mais glicose lá. Então ele pode ter um episódio de hipoglicemia, mas a produção de glicose dele no fígado é alta. Ele pode ter até o fígado gorduroso, que você chama, né? Esteatose. Não, mas nesse caso, ó, o indivíduo tipo 1, diabético, não tratado, então ele não tem insulina. Suponhamos que ele não seja totalmente sem insulina, porque senão também ele não estaria nem vivo. Né? Não tratado com diabetes tipo 1, não dura um ano. Tanto que antes de 1922, que era antes da descoberta da insulina, sobrevivido, né? Vamos botar que ele tem só uma falência das células beta, mas não total. Eu tenho dois problemas em relação ao diabetes, em relação à produção de glicose, em relação à glicemia. Eu não tenho insulina, ou tenho um pouco de insulina, tipo 1. E aí a glicose não vai entrar nos tecidos insulina dependentes, músculo esquelético e tecido adiposo. Isso aumenta por si só a concentração de glicose no sangue. Se eu não tenho insulina, a insulina não vai atuar no fígado. A insulina no fígado e a insulina no pâncreas tem duas ações. A insulina no pâncreas ela inibe a secreção de glucagon. E a insulina no fígado impede a ação do glucagon. São duas ações importantíssimas para a ação da insulina, que é baixar a glicemia. A resposta do glucagon vai estar alta. E a quantidade de glucagon também vai estar alta. Então o fígado de um paciente diabético, tipo 1, nesse contexto que você deu, ele tem muita produção de glicose. Né? Não tanto pela glicogenólise. Ele produz mais pela gliconeogênese mesmo. Só que não é via beta-2 adrenérgica. O glucagon, o receptor de glucagon, ele é acoplado à proteína GS também, que é igual da adrenalina, igual o beta-2. Então você pode inibir o beta-2 com o propranolol, com o beta-bloqueador. Só que você não vai parar a produção de glicose. Porque nesse contexto, por isso que eu perguntei, a produção de glicose está sendo às custas do glucagon, que não está sendo inibido. O receptor de glucagon não fede nem cheira para um beta-bloqueador.
Tá entendendo? Você só inibiria a produção de glicose advinda de um contexto de ativação do simpático, ou seja, de uma reação de estresse. O jejum é uma forma de estresse? É. Ficar sem comer é estressante. Tá entendendo? Só que o glucagon é mais importante do que a adrenalina no contexto hormonal. Então você não teria hipoglicemia, você continuaria a ter hiperglicemia. Nesse contexto. Qual é o contexto que a gente tem hipo? Paciente diabético tratado com hipoglicemiante, ou insulina, ou uma sulfonilureia, que é um secretagogue de insulina, ou outro. Entendeu? Aí você poderia ter, porque você tem que ter insulina para suprimir o glucagon, para você depender só da produção de glicose do simpático. E aí o beta-bloque tira essa produção de simpático, a glicose cai demais, a pessoa tem uma somação de ação farmacológica. Tá entendendo? A ação do hipoglicemiante baixando a glicose e a ação da inibição da produção de glicose baixando a glicose. Aí você tem uma grande chance de ter hipoglicemia. Não quer dizer que você vai ter, quer dizer que você tem um aumento de probabilidade de ter. Aqui são as ações eu já falei, isso é só para vocês verem no slide mesmo. E para mostrar o exemplo de uma inervação do sistema nervoso autônomo. Eu tenho aqui, ó, simpático e o parasimpático. Simpático, como eu falei, muitos órgãos são inervados duplamente, mas muda. Uma coisa que pode mudar é o padrão de inervação. Então, o coração é inervado pelo simpático, pelo parasimpático, é inervado pelo simpático, pelo parasimpático. O que é que eu tenho de diferença é o padrão de inervação. O simpático, ele inerva mais a principal bomba, que são os ventrículos. Então, ó. E aí, ele responde mais pela força de contração. Então, o simpático, ele controla a força de contração do coração. Ele controla o inotropismo, que a gente chama. Já o parasimpático, como você pode ver, aqui encabeçado pelo vago, inerva, sobretudo, os nós e os átrios. Os átrios não interessam em relação à força, mas os nós interessam em relação à frequência. Então, quem controla a frequência cardíaca é o parasimpático. Então, eu tenho dois parâmetros cardiovasculares controlados por um e outro ramo do sistema nervoso autônomo. O parasimpático controla a frequência, o cronotropismo, e o simpático controla a força, o inotropismo. Não confundir com o ionotropismo. Mas ionotropismo nem existe, né? Iono é de ionotrópico. Né? Inos quer dizer força, iono quer dizer íon. Né? Então é isso. Aqui é só para mostrar a ação dos neurotransmissores, ó. Como eu havia falado. A adrenalina ou a nora. A própria dopamina também se liga no receptor beta-1, ativa a proteína GS, a subunidade alfa da GS ativa a adenilato ciclase, produz AMP cíclico, ativa a PKA. A PKA tem grandes ações. As principais, ó, ela abre o canal IF de sódio, né? Mas isso vai depender do local. Se for no nosso sinoatrial, ela abre o canal IF, ela abre o canal ICAT, ela abre o ICAL, ela abre os canais de cátions específicos e causa um efeito. Ó. E a PKA inibe ou fecha o canal de potássio. Então, abre canais que despolarizam e fecha o canal que hiperpolariza. Sem contar outras ações que a PKA ativa a fosfolamban, né? E aí a fosfolamban não vai inibir a cerca, aí a cerca fica ativada. Tem outras ações. A PK fosforila a troponina C. A troponina C fosforilada tem maior sensibilidade ao cálcio. A PK fosforila o receptor de rianodina tipo 2 do coração. E aí o receptor de rianodina, que é um canal de cálcio, libera mais cálcio. Então a PKA, ela tem diversas ações no coração. Algumas ações sensibilizam o miócito cardíaco ao cálcio. Outras ações causam a contração pela liberação direta de cálcio. Então quando a PKA fosforila o canal de cálcio do tipo L, o receptor de dihidropiridina, o cálcio entra. Quando a PKA, que não está mostrada, fosforila o receptor de rianodina,
O cálcio sai do retículo e também vai pro citoplasma. Eu aumento Aí, como eu falei, mas a PK é boa atuando em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Mas se a PK ficar 2 horas ativada, 5 horas ativada, 1 mês ativada, quando eu falo ativada, a PK sempre vai estar ativada. É isso que a gente tem que ter em mente isso também. Eu sempre vou ter PK ativado no coração. A diferença é a quantidade de moléculas ativadas. Entendeu? Porque PK sempre vai estar ativada. PK é um constituinte do coração. O receptor beta-1 adrenérgico tem ativação constitutiva. Então, ele vai sempre estar ativando a adenilato ciclase. Eu sempre vou ter AMP cíclica, eu sempre vou ter PKA. Quando eu falo a PKA ativada, é eu ter grandes quantidades de PKA ativadas. PKA é uma serina treonina quinase. Vai ficar fosforilando coisas que habitualmente não era para fosforilar. É que nem o cálcio. Eu sempre tenho cálcio no citoplasma? Sempre tenho cálcio. O que muda é a quantidade. Quando eu elevo, o cálcio elevado se liga à calmodulina e o complexo cálcio-calmodulina pode ativar outras quinases, como a CAN-CK, como a fosfoneurina, como a calcioneurina, como vários quinases e fosfatases dependentes de cálcio. O cálcio pode abrir canal de cálcio. O cálcio pode abrir canal de potássio. Então o cálcio ele pode fazer várias coisas dependendo da concentração dele. O mesmo vale para PK. Então é isso que o simpático faz no coração. E o parasimpático? Os dois. Os dois. Não, ele tanto tem ação. Só que seria mais por inibição do parasimpático. Porque o parasimpático, não, acho que eu não falei, mas o parasimpático, ele, o nosso sino atrial, ele despolariza cerca de 100 vezes por minuto. Então, o nosso coração, se a gente tirasse a inervação autonômica, ou seja, se a gente tirar o simpático e o parasimpático sobre ele, os eferentes, o coração iria para 100. Mesma coisa de um rato. A gente faz isso lá no laboratório. Um rato, o coração dele bate 200 batimentos por... Um rato Ista, macho, de 250 gramas, o coração dele bate 200 batimentos por minuto. Se a gente faz uma desnervação sino-aórtica, a gente tira, né, os barroreceptores, que equivale a tirar o simpático, no caso desse... ele vai para 400 batimentos cardíacos. Ou seja, ele praticamente dobrou. O ser humano é quase a mesma coisa. Se a gente tirar a inervação autonômica, passa de 60 para 100, 110. Aumenta. A gente tem um ataque cardíaco. Isso indica o quê? Que a gente tem um freio parasimpático sobre o coração. Ou seja, a gente tem um tônus parasimpático. O vago está sempre liberando acetilcolina no coração. O simpático, e aí tem um slide no final aqui que mostra isso. O simpático ele tem duas ações em termos de inervação. Ele inerva as estruturas cardíacas e ele inerva o terminal do axônio do parasimpático. É o que a gente chama de inibição pré-sináptica. É um tipo de modulação sináptica. Lá, no terminal axônico, ele libera noradrenalina, como ele libera no coração. A diferença é que no terminal do axônio do vago, eu tenho receptor alfa-2. E aí é um receptor inibitório que vai inibir o vago. Então, ele inibe o vago no nosso sino atrial e ele também secreta 10 centavos de noradrenalina no nosso sino atrial. Então, a somação da ativação da GS por beta-1 e da inibição ou da não ativação de GI por não ter acetilcolina ativando M2, eu tenho um efeito taquicárdico. Pelos dois. Seria mais pela inibição do parasimpático do que pela ativação do simpático diretamente, porque você não tem uma inervação golpiosa para o nosso sino atrial, mas você tem. A adrenalina, ela atua, mas a adrenalina demora. Mas ela demora para chegar lá. Né? Mas ela pode causar um ataque cardíaco de 150. Entendeu? A taquicardia inibitória pelo simpático só pode ir, pelo parasimpático, só pode ir até 100. Passou disso, você sabe que é o simpático que está lá realmente ativando diretamente. Então, como é que a acetilcolina faz a sua ação? Desfazendo aquilo que o simpático faz, ou desfazendo as ações da PK. Então, como eu falei, essa moça aqui é a central. Tudo converge para ela.
Uma coisa importante para a gente entender as ações dos fármacos em geral é a gente entender as quinases. PKA, PKB, PKC, PKD, PKG são as principais quinases que tem. Todas são serinas treonino quinases. Essas que eu citei. Tem a tirosina quinase também. Mas aí é outra história. Então, a gente sabendo essas quinases... Por quê? Porque essas quinases que eu citei são as quinases que são ativadas por segundo mensageiro. Né? Como é que fica esse canal? Ele fica inibido ou fechado? O de sódio fecha, o de cálcio fecha e o de potássio abre. Que doutor informação da sua de abertura? Hã? Doutor, Não, mas presta atenção. Isso aqui é a ação da PKA. ela vai ser inibida. Então eu não vou ter a abertura. Tá entendendo? Aqui, ó, a PKA tanto fecharia esse canal, então sem PKA ele abre, quanto que a subunidade beta-gama abre um canal de potássio diretamente. São os canais de potássio sensíveis a segundos mensageiros. No caso, a subunidade beta-gama. Não, aberto. Os canais que despolarizam vão fechar. E os canais que hiperpolarizam vão abrir. Quais são os canais que hiperpolarizam? Os canais de potássio. Quais são os canais que despolarizam? O de sódio e de cálcio. Repolariza ou hiperpolariza. Então,